Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo, joga na tela, eu vou analisar para vocês o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 961. Estou de volta com vocês. É uma aula que faz parte do projeto que eu desenvolvo de análise detalhada dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Toda semana, o Supremo Tribunal Federal divulga o informativo de jurisprudência, contendo o resumo dos julgamentos da Corte na semana anterior, e aí eu pego o informativo e disponibilizo uma aula comentando detalhadamente o que está no informativo. Esse tipo de conhecimento é imprescindível para se manter atualizado com o direito constitucional, e quem estuda para concurso público é fundamental conhecer os informativos. Se você não conhecer o projeto, está chegando agora, que bom que você está aqui, seja bem-vindo, espero que você goste. E vamos juntos, joga na tela, informativo 961, que vai começar aqui em sede de repercussão geral. Receita Federal, compartilhamento de dados com o Ministério Público, estou de volta. O Supremo concluiu o julgamento de um recurso extraordinário, no qual discutia se o compartilhamento de informações por parte da Receita Federal com o Ministério Público dependeria de autorização judicial. Para que você compreenda, a Receita Federal, no âmbito da sua atividade fiscalizatória, ela constata a prática de uma infração penal e ela compartilha a informação e os documentos com o Ministério Público. A discussão é, para que a Receita possa fazer o compartilhamento desses documentos, desses dados, teria que ter controle judicial, tem que pedir autorização ao Poder Judiciário, e esse é um caso que ganhou muita notoriedade no cenário nacional, que inclusive já tinha um certo tempo aí pendente de julgamento. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli tinha dado uma liminar, já em meses atrás, suspendendo o andamento de todas as investigações que eram pautadas nesse compartilhamento de dados, e nisso entrou uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. E à época, lá atrás, quando o Toffoli deu a liminar, isso foi muito divulgado na mídia. A notícia que veiculou foi: ministro Dias Toffoli suspende a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. E aí surgiram vários tipos de questionamentos acerca dessa decisão, e aqui eu quero trazer com vocês a questão técnica, Adentrando aqui na questão técnica, e o Supremo Tribunal Federal, por maioria, não referendando aí a liminar de Toffoli, concluiu que não há necessidade de autorização judicial para que a Receita Federal compartilhe as informações com o Ministério Público. Os dados podem ser compartilhados independente de autorização judicial. E, gente, com todo respeito aos entendimentos contrários, a liminar tinha sido deferida pelo ministro Dias Toffoli, mas assim, no meu humilde modo de ver, é extremamente adequada a decisão, é o que melhor se amolda com o sistema constitucional, e aí eu me recordo até de algumas lições de senso comum. O que é que a gente costuma aprender no senso comum? Toda e qualquer pessoa tomando conhecimento de uma infração penal, de um crime, deve comunicar às autoridades competentes. Se você tomar conhecimento de uma situação delitiva, avisa a autoridade policial, avisa ao Ministério Público. Quando se trata de um servidor público, ainda mais de um servidor público que atua no exercício de atividade fiscalizatória, a Receita Federal é um órgão que tem competência fiscalizatória. Como a Receita não vai partilhar informação? Me parece que é dever funcional dos membros da Receita Federal, identificando uma situação penalmente típica, avisar o Ministério Público. Encaminhar para o Ministério. Olha, a gente identificou isso aqui. Você pode aí até entrar no ponto de discutir se vai tão somente comunicar a informação, dar uma notícia a crimes, sem compartilhar os dados, os documentos, ante o caráter sigiloso, ou compartilhando os próprios dados, os próprios documentos, que esse era o ponto nevrálgico de discussão. E ao meu humilde entendimento, não faz sentido eu dizer que a Receita constatou o fato e vai comunicar ao Ministério Público dizendo: identificamos a prática desta infração, temos aqui documentos,
mas não vou lhe mandar os documentos, só se o Poder Judiciário deixar. Só se houver uma autorização judicial para que a gente faça esse compartilhamento de dados. Ao meu humilde modo de ver, não se extrai da Constituição essa exigência. E aqui eu queria até partilhar com vocês que quando a Constituição estabelece lá no artigo 5º, inciso 12, a proteção aos dados, né, inviolável, sigilo de dados, comunicação telefônica, e autoriza, mediante ordem judicial, a medida de interceptação telefônica. Há um entendimento consolidado do Supremo em relação à interceptação telefônica de que a medida de interceptação só pode ser feita no âmbito do procedimento criminal, a investigação penal. Mas uma vez tendo sido produzida, eu posso repassar para uma outra seara estatal, é chamada prova emprestada. Por exemplo, num processo administrativo eu não posso pedir a interceptação telefônica. Mas se já foi feita a interceptação telefônica no processo penal, eu posso chegar no juízo penal e pedir a prova emprestada. E aí me parece que esse raciocínio também se aplica aqui. A Receita Federal detém a prova. A prova foi produzida validamente. Aí cabe a discussão. A Receita pode ter acesso a essas informações? Se ela pode ter acesso às informações, a prova está produzida, não posso fazer a prova emprestada? Não posso encaminhar os elementos de prova para que o Ministério Público avalie se é ou não caso de ação penal? E partilho que, ao meu humilde entendimento, é evidente que pode. É evidente que pode, até estranhei essa discussão surgir no âmbito aí do Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar o informativo, vamos trabalhar algumas coisas dele aqui. Discutiu-se a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais de dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. No caso, a Receita Federal, após um procedimento administrativo e constituição do débito tributário, encaminhou ao Ministério Público Federal uma representação fiscal para fins penais com dados regularmente obtidos no curso da fiscalização e remetidos em caráter sigiloso. Repare que a Receita encaminhou para o Ministério Público em caráter sigiloso. De posse desses elementos e finalizado o procedimento preparatório de investigação, o parquê ofereceu denúncia contra os recorridos pela prática de crime contra a ordem tributária. Os acusados foram condenados. O Tribunal de Origem, ao dar parcial provimento da apelação, reconheceu a ilicitude da prova apresentada e invalidou a ação penal desde o início. Considerou que a materialidade delitiva foi demonstrada exclusivamente com base no aludido procedimento fiscal, o qual foi encaminhado, mediante requisição, a membro do Ministério Público, sem prévia autorização judicial. Concluiu, portanto, pela impossibilidade da Receita Federal, sem prévia autorização judicial, compartilhar dados obtidos pelo fisco com o Ministério Público Federal, inclusive da representação fiscal para fins penais. Estou de volta, percebam que o Tribunal de Origem entendeu que sem autorização judicial a Receita não poderia compartilhar os dados. E o Supremo reverteu esse entendimento. Vamos voltar na tela com o informativo. Inicialmente, o plenário, por decisão majoritária, rejeitou a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de restringir a matéria discutida à questão debatida pelas instâncias ordinárias, ou seja, compartilhamento com o Ministério Público de dados obtidos pela Receita Federal. Quanto ao mérito, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou ser importante o exame da possibilidade ou não do compartilhamento nas duas hipóteses, tanto Receita como a unidade de inteligência fiscal, né? Aí vem aqui a inteligência financeira. O ministro Alexandre sublinhou inexistir inconstitucionalidade em excepcionais restrições às liberdades públicas, inclusive a intimidade e vida privada, sigilo de dados, se a finalidade for a garantia de direitos e liberdades do demais membros da sociedade, as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática, a excepcional relativização das liberdades públicas dentro de critérios razoáveis é possível no âmbito dos três poderes, salvo quando existe expressamente uma cláusula de reserva jurisdicional, que não é a situação em apreço. Estou de volta. Aqui o ministro Alexandre de Moraes, ele está destacando o que a gente pode denominar de a
relatividade dos direitos fundamentais, que é uma das características dos direitos. A possibilidade deles sofrerem restrições, especialmente nos casos de harmonização com outros valores, não é? A questão aí da preservação da intimidade e vida privada, ela não é absoluta. Ela pode ser relativizada, tendo em vista a necessidade de harmonização com outros valores. Há direitos de caráter absoluto? Há. Direito à proibição de tortura, à proibição de trabalho escravo, caráter absoluto. É uma exceção. A regra geral é que os direitos comportam relativizações, e aqui no caso está sim havendo uma relativização da proteção, porque se permite que a Receita e o Ministério Público tenham acesso aos elementos. Vamos voltar no informativo. Aí vem aqui, né, principiou análise pelo compartilhamento da Receita Federal. Observou que ao julgar em conjunto a ação de inconstitucionalidade, o Supremo declarou ser possível à Receita o acesso a dados genéricos e, se houver indício de irregularidade, presentes pressupostos legais, instituição de procedimento fiscalizatório, admitida a quebra do sigilo fiscal e bancário para verificar se há ou não ilicitude, não é? É a questão aí da Lei Complementar 105 de 2001, que excepciona o sigilo financeiro, o sigilo de dados, não é? E aí ele vai prosseguir dizendo que não há sentido em se produzir uma prova lícita, obtida de acordo com a Constituição e a legislação, e não permitir o compartilhamento com o titular da ação penal, que é outro órgão de fiscalização. O compartilhamento dessa prova, obtida mediante um procedimento regular, nada mais é do que típica prova emprestada lícita. Estou de volta àquilo que eu comentava com vocês. Não tem sentido a Receita ter os elementos e não poder encaminhar para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Vamos voltar no informativo. E aí prosseguiu. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no compartilhamento entre Receita e Ministério Público das provas e dados imprescindíveis à conformação e ao lançamento do tributo. E aí ele vai seguir a mesma linha para a questão da unidade de inteligência financeira, né? Entendeu ser constitucional o compartilhamento pela unidade de inteligência financeira dos relatórios com os órgãos de persecução penal para os fins criminais. Aí é na mesma linha, né? Vencidos os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. O ministro Celso esclareceu que a questão discutida consiste em saber se a Receita, com base nos documentos e informações obtidos das instituições financeiras, pode compartilhá-los ou não com o Ministério Público ou com a autoridade policial, sem prévia autorização judicial. Estou de volta. É exatamente esse o ponto, e como a gente está destacando, o tribunal entendeu que pode, que não há necessidade de uma prévia autorização judicial, né? E, particularmente, eu também destaco que eu não vejo no texto constitucional ter essa previsão de necessidade de reserva judicial, né? Então, tá aí, o tribunal foi nesse sentido, deliberou que ia afirmar a tese de repercussão geral, mas que faria isso no momento posterior. Vamos na tela, aqui por fim. A Corte revogou a tutela provisória anteriormente concedida, a questão da liminar que eu comentei, que tinha sido deferida pelo ministro Dias Toffoli. Vamos avançar no informativo. Aí vem aqui primeira turma, uma discussão sobre vinculação de verba do Fundef ao pagamento de honorários. E o tribunal entendeu que essa discussão de se pode ou não usar a verba do Fundef, que é um fundo para o desenvolvimento, né, do ensino, para pagamento de honorários, seria uma matéria infraconstitucional e, portanto, não caberia discussão no recurso extraordinário. Deixa eu voltar na tela aqui e aproveitar isso aqui para destacar para vocês o seguinte, ó, a questão de fundo é uma questão que ela é muito operacionalizada na prática, né, no dia a dia, que é o seguinte, o Fundef, que é um fundo destinado à manutenção do ensino, no ajuste dos repasses feitos pelo Fundef, houveram aí nos últimos anos algumas desconformidades, e aí advogados identificando isso, né, que construíram as teses e levaram aí aos entes públicos, principalmente aos municípios, né,
a ideia de ingressar em juízo para conseguir pegar a complementação do repasse das verbas do Fundef, né? Quem advoga, atua na área de direito público, conhece essa discussão. E havia um debate grande em torno de saber se poderia ou não usar uma parte dessa arrecadação para pagar os honorários advocatícios. O advogado chega lá no município, reúne com o prefeito e diz, olha, eu tenho aqui uma tese, é uma tese que tem probabilidade de êxito muito grande, fiz um levantamento e vi que o município aqui tem X milhões para receber aí da União de Repasse do Fundef que não foi feito, e queria entrar com essa causa aqui em favor do município, vamos só ajustar o pagamento dos honorários. Vamos estabelecer o pagamento dos honorários. E qual é a discussão que foi surgindo na justiça? Se a verba é destinada ao ensino, como é que você vai pegar uma parte dela para pagar honorários advocatícios, né? É a discussão que surgiu, que, vamos aqui no informativo. Negou provimento, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo em que se discute se os recursos destinados ao Fundef podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios. Estou de volta, né? Essa é a discussão de fundo, que eu, particularmente, até acho que é evidente que pode, porque o que o advogado procura com aquilo ali é ampliar uma arrecadação que vai ser revertida para o ensino. Né? Quando você paga, por exemplo, um profissional de serviço administrativo em uma unidade de ensino, ele não está ali para levar educação ao aluno na sala de aula como é o professor, mas ele está ali como alguém que está destinado ao funcionamento do ambiente educacional. E quando o advogado vai entrar com a tese que vai ampliar a arrecadação que é revertida à educação, o serviço do advogado é um serviço jurídico, mas a finalidade disso é trazer recursos para a educação. Então, é também um profissional que está atuando no âmbito da gestão educacional naquele ponto. Então, ao meu modo de ver, não caberia nem ter surgido essa discussão, mas surgiu. E aí chegou aqui no Supremo e o Supremo disse, a matéria é infraconstitucional. E é preciso lembrar que questão infraconstitucional, só de maneira reflexa ou indireta, é constitucional, o Supremo não adentra. O recurso extraordinário, a gente alega a violação direta à Constituição. Vamos voltar no informativo. O Supremo entendeu que é uma matéria infraconstitucional e, portanto, não conheceu do recurso extraordinário, ok? Vamos avançar. Aqui, regime semiaberto, execução provisória de pena. Só para destacar que aqui, mais uma vez, aplicando o entendimento firmado nas ADC 43, 4454, sobre a impossibilidade de execução provisória da pena, estou de volta. Comentamos bastante sobre isso em informativo do Supremo anterior, aquilo que ficou divulgado como prisão em segunda instância, que na aula do informativo anterior eu expliquei que tecnicamente a discussão não é prisão em segunda instância, é execução provisória de pena privativa de liberdade, e aí o tribunal já tem reiterado o entendimento firmado nas ADCs. Vamos voltar no informativo, está aqui. Né? Próximo julgamento. A primeira turma não conheceu de habeas corpus, mas concedeu de ofício, para determinar que o ministro da Justiça proceda à revisão da portaria, em que expulsou o paciente, que é um estrangeiro, né? Tendo em conta as provas apresentadas pela defesa e os termos da lei de imigração. No caso, um estrangeiro teve a expulsão determinada, depois de transitar em julgado a decisão em que ele foi condenado pela prática de delitos, só que esse estrangeiro ele tem filho sob sua dependência no Brasil, está aqui, né? A atual lei de imigração não autoriza a expulsão de estrangeiro quando for comprovada a existência de filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. Estou de volta. E a discussão do caso passava pela identificação concreta de se havia ou não realmente um filho brasileiro sob dependência desse estrangeiro. Né? Havia um entendimento na instância de origem que não havia, que o estrangeiro sequer tinha relação com o filho, mas o Supremo entendeu aqui que os elementos dos autos indicam que havia sim, juntaram os autos, a questão do regime de guarda, questões em torno, né, do direito de família, mostrando essa dependência. O que eu quero extrair desse julgado para a gente é tão somente uma coisa, é recordar que a lei de imigração, ela realmente prevê
que o estrangeiro que tiver filho brasileiro aqui no Brasil sob a sua dependência econômica ou afetiva, ele não pode ser expulso. Realmente isso é previsão lá da lei de imigração, ok? Vamos voltar no informativo, vamos na tela. Aí é um outro caso similar, mesma tese. Esse caso aqui, gente, da segunda turma, me chamou muita atenção. A segunda turma, em conclusão por maioria, negou o provimento agravo regimental em reclamação para determinar a competência do Supremo para apreciar uma ação ordinária ajuizada contra um ato do Conselho Nacional de Justiça. Na espécie, o CNJ anulou a resolução administrativa de um tribunal e determinou a suspensão do processo de escolha de desembargador no âmbito daquela corte. A Justiça Comum de Primeira Instância deferiu a liminar em ação ordinária para suspender a referida decisão do CNJ. E aí o colegiado afirmou que a Constituição Federal conferiu à CNJ a competência para exercer o controle da atuação administrativa do Judiciário e que o julgamento das questões relativas ao desempenho do CNJ compete ao Supremo Tribunal Federal, não havendo, conforme inserido no 102.1R, restrição a um instrumento processual. Só para vocês entenderem aqui, ó. De acordo com o artigo 102, inciso 1R, compete ao Supremo julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Estou de volta. O que é que me causa uma certa estranheza? É que a interpretação que usualmente se dá a ações ali seria mandado de segurança, habeas data, não abrangeria ação popular, ação civil pública, ação ordinária. Inclusive, já tivemos o ajuizamento no Supremo de uma ação popular que impugnava uma resolução do CNJ, um ato do CNJ. E o Supremo disse, o 102.1R não abrange a ação popular. Não é qualquer ação que está na competência do Supremo. E aí vem agora a turma e dá uma decisão dizendo que a ação ordinária é da sua competência. Me causa estranheza. Gostaria de ver esse tema chegar no plenário em algum momento para ver como é que o plenário se posicionaria, ok? Vamos voltar para o informativo. E é isso. E aí encerra o informativo, né? Informativo 961, que o que a gente extrai de substancial, de muito importante, é esse primeiro julgado aqui, ó. Deixa eu aparecer na tela com vocês. Julgado relevantíssimo, onde o Supremo entendeu que a Receita Federal pode compartilhar dados com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial. Não tenham dúvida que isso vai ser muito explorado aí em provas de concurso público, né? Que não há necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados com o Ministério Público por parte, seja da Receita Federal, seja da chamada Unidade de Inteligência Financeira, ok? Meus amigos e minhas amigas, é chegado o momento de concluir esse nosso estudo, e aqui eu queria fazer alguns registros, convites. Primeiro, registrar, para quem está chegando agora no projeto, que nós temos aulas comentando cada um dos informativos de 2019 que antecedem esse. Tem o 960, o 959, e tem também a retrospectiva de 2018 e de 2017. Tudo à sua disposição. Como é que você faz para assistir? Você vai no meu site pessoal, que vai aparecer aqui embaixo, ó, que é o meu nome, www.rafaelbarreto.com.br. Vai lá no meu site, clica em informativo do STF e vai ter lá informativos 2019, retrospectiva 2018, retrospectiva de 2017. Não deixe de assistir as duas retrospectivas, 2018 e 2017, né, para se manter extremamente aí atualizado. Queria convidar quem não está inscrito aí no meu canal no YouTube a se inscrever. E queria convidar todos vocês a registrar aí para semana que vem a gente bater um papo comentando informativo 962, ok? E para finalizar, eu queria pedir que, se possível, vocês compartilhassem esse projeto com todos aqueles que vocês conhecem e que estão aí estudando direito constitucional. Gente, eu criei esse projeto há muito tempo atrás, em 2007.
desenvolvi ele durante anos. Esse projeto ajudou muita gente a evoluir nos estudos, passar em concursos públicos. Precisei parar por um período, mas recentemente eu consegui retomar, né? E a minha intenção é fazer com que ele continue ajudando as pessoas a compreender o direito constitucional, alcançar os seus sonhos, aprovar em concurso público. E aí o que eu te peço é só que me ajude a ajudar, como compartilhando. Avisa as pessoas do projeto, convida elas para elas também estarem aqui assistindo, ok? No mais é isso, que Deus abençoe vocês. A gente se encontra na semana que vem, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!